Imagina só a cena. Fim do dia, uma pessoa voltando para casa com a cabeça longe, mexendo no celular. Do nada, sabe, aquele arrepio, uma intuição. A pessoa levanta o olhar e nota alguém parado, com um jeito que não encaixa com o resto da rua. Sem nem pensar direito, ela muda de calçada. Segundos depois, houve um barulho, uma abordagem acontecendo exatamente onde ela estava. O que aconteceu ali, olha, não foi sorte. Foi a leitura de um roteiro quase invisível, um roteiro que o perigo costuma seguir antes de agir. Hoje, a gente vai decifrar esses sinais. Vamos aprender a ler essa linguagem não dita da ameaça, para a gente poder assumir o controle da nossa segurança. Para a gente conseguir decifrar esse roteiro, o primeiro passo é tentar pensar como o antagonista dessa história. Então a pergunta é: na hora de escolher um alvo, o que um agressor está buscando de verdade? E olha, não é de cara o relógio caro ou o celular novo. É uma coisa bem mais básica, um recurso que garante que a ação dele vai dar certo. E tá aí a resposta. É a oportunidade. O crime de rua, na maioria das vezes, não é nada pessoal, não é um desafio, é um negócio. E como em qualquer negócio, o objetivo é claro: maximizar o lucro, que é o que ele leva, e minimizar o custo, ou seja, o esforço e principalmente o risco. O agressor está ali fazendo uma análise de risco e benefício em tempo real, e a escolha dele vai ser sempre por quem representa a aposta mais segura. Essa mentalidade já nos leva para a premissa central de toda essa nossa análise. A maioria dos ataques segue um padrão, um roteiro previsível. A nossa missão, então, não é aprender a lutar, é aprender a perceber, é identificar os atos dessa peça para que a gente possa sair do palco muito antes da cena violenta começar. E o protagonista desse roteiro é o que a gente chama de predador de oportunidade. Ele não é um vilão de filme super complexo. Pelo contrário, a estratégia dele é a simplicidade. Ele fica escaneando o ambiente procurando uma única coisa, uma brecha na atenção das pessoas. A distração de um alvo é o que transforma uma possibilidade de ataque em uma probabilidade de sucesso para ele. Certo? Se o ataque é um roteiro, como é que o predador escala o elenco? O processo de seleção não é sobre quem parece ter mais dinheiro, mas sim sobre quem parece menos preparado. É uma avaliação de vulnerabilidade que ele faz em questão de segundos. E o sinalizador universal de vulnerabilidade, aquela placa de neon piscando que praticamente grita "me escolha", é a distração. Alguém completamente focado no celular, isolado do mundo com fones de ouvido ou com aquela linguagem corporal de quem está perdido, preocupado, está basicamente avisando que o seu sistema de alarme interno está desligado. É um convite para ação. E o que é fascinante aqui nesse slide é o contraste. É muito claro, né? De um lado, o alvo fácil. Cabeça baixa, sentidos isolados, reação lenta. Do outro, o alvo difícil. Cabeça erguida, olhando ao redor, uma postura que demonstra consciência. A pessoa no segundo grupo não parece ameaçadora, ela só parece atenta. E a atenção para um predador de oportunidade representa um risco que ele não quer correr. É o risco do roteiro dele falhar. Mas esse roteiro não define só o quem. Ele tem um cenário e um horário preferidos para a ação acontecer. E aqui, a gente não está falando de achismo, não. A gente está falando de dados, de estatísticas que mostram o padrão de comportamento de milhares de ocorrências. Os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública são como um mapa desse roteiro do crime. Eles mostram pra gente onde e quando a chance de um encontro perigoso aumenta muito. Entender esses padrões é uma ferramenta de prevenção super poderosa. Vamos ver como isso se desenha? Esse gráfico aqui mostra perfeitamente o horário nobre do crime. Dá uma olhada nisso. Mais de 40% dos roubos de celular acontecem entre 6 da tarde e 11 da noite. E o que tem nesse período? É o fluxo de volta para casa. As pessoas estão cansadas, as ruas mais movimentadas e a escuridão ajuda a dar cobertura. É o momento perfeito no roteiro para a ação acontecer. E qual que é o palco principal? Bom, a resposta dos dados é esmagadora. Quase 80% dos roubos acontecem em vias públicas. Ruas, calçadas, pontos de ônibus. Esses lugares oferecem ao agressor tudo o que ele precisa, várias rotas de fuga e alvos expostos. A combinação do horário de pico à noite com as vias públicas é o cenário clássico desse roteiro. Ok, a gente já entendeu a lógica, o elenco, o palco e a hora do roteiro do crime. Agora vem a parte mais importante. Como é que a gente reescreve o nosso papel nessa história? E a ótima notícia é que a gente tem total controle sobre o nosso personagem. A gente pode sair do papel de vítima em potencial e virar um figurante completamente desinteressante para o predador.
E o ponto crucial tá aqui, ó. Segurança de verdade é proativa, não reativa. Quando a gente muda conscientemente o nosso comportamento, a gente quebra o padrão que o agressor está procurando. A gente força ele a nos tirar do elenco e procurar outra pessoa que se encaixe melhor no papel de alvo fácil que ele já tem na cabeça. E como que se faz isso na prática? Bom, os manuais de segurança falam em 3 pilares. Primeiro, um ensaio mental. Isso não é paranoia, tá? É preparação. É só se perguntar de vez em quando, se algo acontecesse agora, qual seria meu plano? Segundo, o mais óbvio, mas o que a gente mais ignora, guarda o celular em áreas de transição, gente. E terceiro, a postura. Andar de cabeça erguida não só te ajuda a ver o perigo, mas também envia um sinal bem claro de que você não é uma presa fácil. Isso nos leva para uma estratégia super elegante, a do homem cinza. A ideia é genial de tão simples. Seja esquecível. No cenário da cidade, a melhor defesa é não ser notado. Isso quer dizer ser discreto nos objetos de valor, nas roupas, no jeito de agir. O objetivo não é parecer forte ou ameaçador, mas simplesmente não parecer um alvo que valha o risco. Agora, a gente precisa ser responsável e falar sobre aquela cena que ninguém quer viver, mas para a qual todo mundo deveria estar mentalmente preparado: o confronto. Aquele momento em que a prevenção não funcionou e a ameaça se tornou real, imediata. A primeira coisa a entender é a nossa própria biologia do medo. A reação de luta, fuga ou congelamento é o nosso sistema operacional primitivo assumindo o controle. O coração vai disparar, as mãos podem tremer, a respiração fica curta. Saber que isso é uma reação normal e esperada do corpo, e não um sinal de fraqueza, já é o primeiro passo para conseguir pensar em meio à adrenalina. E o que fazer? O protocolo de segurança tem um único objetivo: sobreviver sem nenhum ferimento. Primeiro, coopere. Nada, absolutamente nada material, vale a sua integridade física. Entregue os bens. Segundo, mantenha as mãos sempre visíveis e avise o que vai fazer para não criar surpresas. E terceiro, fale o mínimo possível, com calma, sem desafiar. O objetivo é diminuir a tensão e acabar com a situação o mais rápido que der. E eu quero terminar com esta citação, que para mim resume perfeitamente o espírito dessa nossa conversa. O objetivo de entender o roteiro do perigo não é criar medo, é o contrário. É nos dar conhecimento para que a gente possa andar pelo mundo com mais liberdade, mais confiança e, acima de tudo, com consciência. Segurança não é um produto que a gente compra, né? É um processo que a gente constrói com pequenos hábitos. Então fica a reflexão. Depois de entender um pouco desse roteiro, qual pequena mudança de comportamento, qual novo hábito pode ser colocado em prática a partir de hoje para reescrever o próprio papel e garantir um final mais seguro? A resposta para essa pergunta é o começo de um novo roteiro, um que é escrito por cada um de nós.